8 dias após a transferência embrionária, o beta-HCG deu negativo e você me pergunta se ainda pode dar certo? Pode. Tenha fé, ainda está em tempo de positivar esse seu teste de farmácia. Eu não considero o teste de farmácia ruim, acho um teste bastante razoável. Se der um teste positivo, eu acho ele bastante fiel. Se der negativo, eu desconfio um pouco. Por isso você me contou que no D8 deu um beta-HCG negativo. Eu recomendo esperar mais esses 2 dias com muita fé, que tudo vai dar certo. Só 2 dias. Pode até repetir daqui 2 dias o exame de farmácia mesmo, sem problema nenhum. Mas se der negativo, faça um exame de sangue que ele é muito mais preciso. Eu falo isso porque o beta-HCG ele chega muito mais cedo no sangue, então às vezes não tem concentração necessária para já sair pela urina. Então, fidelidade, precisão é o exame de sangue, ainda é o melhor. Sem dúvida nenhuma. A gente tira a cineque uterina com o esteroscópio e põe o gel. Além de ser muito mais confortável, porque aquele balão que você põe dentro do útero, insufla e fica alguns dias, é extremamente desconfortável. Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma. Tira as cinecas pela esteroscopia, em seguida já injeta o gel, os resultados são muito melhores e mais tranquilos fisicamente, sem dúvida nenhuma. Eu faço muito isso e os resultados são excelentes, maravilhosos. Sem dúvida nenhuma. Você quer comparar os ovos de uma doadora que deve ter 25, 26 anos com os seus próprios ovos que foram congelados aos 41 anos? Não tenha dúvida, porque o potencial reprodutivo de uma jovem de 26, 28 anos por aí é muito maior. As anomalias cromossômicas são muito, muito inferiores para uma mulher de 26, 25 por aí de idade. Então não tenho dúvida nenhuma, a ovodoação, comparando com quem congelou aos 41 anos, independente do número de óvulos, é muito melhor com a doadora de 20 e poucos anos, sem dúvida nenhuma. A endometriose profunda por si só não impede de engravidar. Se você quer saber se uma mulher com uma endometriose profunda, ela pode engravidar naturalmente, até pode. Mas depende do que causou na anatomia do útero e das tubas essa endometriose. Se houve uma distorção das tubas, uma modificação anatômica, uma obstrução tubária, hidrossalpingos, é claro que vai ser muito, muito difícil. Agora, impedir por si só endometriose profunda impede a gravidez natural? Não. Mas depende do mal que ela causou para a anatomia. Mas sempre lembrando que a endometriose é uma doença inflamatória. Ela sempre atrapalha um pouco, sempre. Agora, impedir, não. Eu não posso ser preciso e responder para você quanto tempo após a cirurgia de varicocele a mulher ou você vai conseguir engravidar. Depende da recuperação. Mas o que eu posso te afirmar é que a recuperação de uma cirurgia de varicocele demora de 6 meses a 1 ano. Então, conforme a idade da paciente, por exemplo, se ela tiver 40 e poucos anos, ela não vai operar a varicocele se não tiver causando nenhum distúrbio grande no espermograma. Ela vai achar que vai operar a varicocele do marido e vai engravidar naturalmente numa idade avançada? Não. E se ela for jovem, tem que verificar se ela não tem nenhum outro problema de infertilidade, porque vai melhorar o espermograma, porque operou varicocele, esperou 6 meses e 1 ano, mas ela tinha um outro problema. Então, antes de operar a varicocele, tenha certeza que toda a sua parte da fertilidade está totalmente investigada e não tem nenhum problema maior que possa prejudicar. Agora, tome muito cuidado com a cirurgia de varicocele desnecessária. Temos 3 a 4 graus de varicocele, 1, 2, 3 e 4, vamos definir dessa maneira. Se for uma varicocele mínima, grau 1 ou grau 2, ela não atrapalha em nada. Todo homem tem um pouco de varicocele. Costuma-se dizer que a varicocele é o preço que o homem paga por ser bípede, porque a pressão atmosférica força a formação de varicocele. Portanto, se você é uma varicocele mínima, não opere, porque ela pode até piorar o quadro. Então tem que ser algum profissional que entenda muito sobre a fertilidade do homem para não fazer cirurgias desnecessárias
ou até que atrapalhem a sua fertilidade. Muito cuidado. Adorei essa pergunta de qual o risco de uma ovorrecepção da irmã. Eticamente pode. Há um tempo atrás era proibido isso, somente era permitido o anonimato. Agora, parentesco até 4º grau é possível. Qual o risco? É um risco do futuro. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, porque independente da relação com a irmã, se a sua irmã é casada, por exemplo, algum dia tem algum conflito com o marido, ele vai querer contar, e aí depois vai falar uma situação constrangedora que, olha, o seu filho não é seu filho é meu. Pode haver uma confusão que eu acho que não é das mais agradáveis. Eu seria muito ponderado nessa indicação. Eu ainda acho que a ovodoação deve ser uma intimidade do marido e da mulher. Ninguém mais tem nada a ver com isso. É um segredo de vocês. Colocar a família pode ser um desejo seu. Diagnóstico de trombofilia é simples, simplesmente pelo exame de sangue. Qualquer laboratório faz os exames de trombofilias. Existem várias trombofilias. Aí cabe ao médico solicitar quais as trombofilias que ele quer avaliar. É um exame muito simples. O inconveniente é que uma grande parte deles os convênios não cobrem. Mas a pergunta é como é feito? Exame de sangue, simples assim. 33 anos, tem endometriose profunda e conseguiu aspirar só 4 óvulos. Eu não sei para que você aspirou, para que tipo de tratamento. Para congelar, para o futuro, para a preservação da fertilidade, é pouco. Faça outras vezes também. Caso contrário, você fez esses óvulos. Você pode ser surpreendido de ter 3 embriões, e 3 embriões já dá para você colocar num planejamento familiar de ter mais do que um filho. Mas, de um modo geral, genericamente, o melhor é você fazer mais coleta para ter mais óvulos e ter uma chance maior de gravidez no momento que você desejar, tanto para essa primeira gestação como a próxima também. A princípio, mais estimulação ovariana, coletar mais óvulos e congelar mais óvulos ou embriões. Essa pergunta é muito interessante. Você conta que você é minha paciente e tem a indicação de esteroscopia com biópsia que vai ser no 26º dia. E você tem medo de estar grávida nesse período porque você está tentando. Eu entendo a sua preocupação. O seu receio é você ter engravidado e eu, na hora de fazer a biópsia do endométrio, cause um aborto ou algo desse tipo. E esse risco pode existir. Mas vou falar para você 2 coisas. Em primeiro lugar, se você tem esse medo, nesse mês que vai ser realizada a biópsia, faça uma contracepção natural, ou com preservativo, ou coito interrompido. Mas já aconteceu algumas vezes de eu fazer a biópsia do endométrio, a menstruação não vir, e depois a paciente estava grávida. Sabe o que aconteceu com esses casos? Não aconteceu absolutamente nada. A gravidez prosseguiu naturalmente. E uma das histórias extremamente interessantes, um caso como esse, que eu fiz a biópsia na fase lútea, a menstruação não vinha, estava grávida. Prosseguiu e veio fazer o primeiro ultrassom comigo. E o marido simpaticamente falou assim: doutor, o senhor é pé quente mesmo, né? Eu falei: pé quente não, pés e mãos quentes, porque você está grávida de gêmeos. Portanto, eu fiz a biópsia na fase lútea e implantou não só o embrião, como também 2 embriões implantaram. Um fato extremamente interessante. E aí tem talvez a possibilidade que aquela injúria endometrial tenha aumentado a receptividade do endométrio e ajudado a engravidar. E conforme a fase, o embrião nem chegou ainda no endométrio. Não tenha medo, mas se você está preocupada, evite com preservativo ou coito interrompido. Tá bom? Exames imunológicos para a falha de implantação eu faço 3, basicamente. Faço uma biópsia do endométrio para ver se tem alguma reação imunológica de produzir um endométrio hiperreativo, cictotóxico, hipoativo, que pode atrapalhar. Número 2, o exame KIR-HLA-C, para ver como é a resposta imunológica dos receptores das células NK. E o terceiro são as citocinas, para ver o TH1 e o TH2, se é um padrão endometrial pró-inflamatório ou anti-inflamatório. São essas 3 avaliações que eu faço para fazer o perfil imunológico da receptividade do endométrio. Eu estou colocando aqui um link de um e-book ou do texto do site
onde eu mostro todos os tratamentos e pesquisas imunológicas para falhas de implantação. É esse link que vocês estão vendo aqui embaixo. Em primeiro lugar, eu não gosto de falar a palavra Clexane, porque Clexane é o nome comercial da enoxaparina. E de todas as enoxaparinas que existem no mercado, a Clexane é a mais cara de todas. Então, eu falo enoxaparina porque eu recomendo usar outras, como Volare, Cutenox, Versa, tem várias no mercado como essa. Então, por isso que eu falo enoxaparina. Agora, se a pergunta é se eu prefiro usar isolada ou com o AS de 88 mg, 100 mg no máximo, eu gosto de usar associados os dois. Eu uso o Somalgin, que é o nome comercial, porque é o mais prático de todos, e uso também junto a enoxaparina. Raramente eu uso o Clexane porque é a mais cara. E tanto faz, enoxaparina. Então, eu uso associado enoxaparina e aspirina. É assim que eu gosto. A diferença entre o ciclo natural e o ciclo medicado é que no ciclo natural nós não damos medicação nenhuma. E no ciclo medicado nós damos estradiol para espessar o endométrio com medicamento. E existe ainda o ciclo natural modificado, que nós não damos medicação, nós estimulamos a ovulação para que o hormônio produzido seja do folículo, não que você dá por via oral, por via transdérmica. A vantagem do ciclo natural é que nos desfechos obstétricos seria melhor o ciclo natural. Teria a menor chance de ter hipertensão, eclâmpsia, diabetes gestacional, seria essa a vantagem. Agora, depende muito do caso, porque se a paciente tiver, por exemplo, adenomiose, está bloqueada, é mais difícil o ciclo natural. Aí você tem que induzir com injeções para formar o folículo, ter o estradiol naturalmente, e depois ovular e ter a progesterona natural do seu corpo. Dronagésia é uma medicação adequada para a adenomiose, mas eu considero ela fraquinha. Ela não bloqueia os hormônios de verdade nos casos de adenomiose e causa também essa perda de sangue intermitente porque não bloqueia de maneira adequada. É isso que acontece, por isso eu não gosto muito de Dronagésia, que tem a marca de Alurax, Alurene e outros por aí. Mas é uma possibilidade, não é a minha recomendação, mas a prova que não está bloqueando adequadamente é que você está com esse sangramento intermitente. Eu prefiro os análogos do GnRH, como Zoladex, Lectron, Neodecapeptil, são mais eficientes. E dependendo do grau da adenomiose, for aquela difusa, que compromete mais do que 50% do útero, tem que fazer uma associação de medicamentos para atrofiar essa adenomiose. E cada caso é diferente um do outro. Tá bom? Se é possível engravidar por ter feito uma traquelectomia. Para quem não sabe o que é traquelectomia, é quando uma cirurgia é feita para retirar todo o colo do útero. Se é possível engravidar, é. A preocupação é deixar a gestação prosseguir. A chance de aborto é muito grande porque no colo do útero que a gravidez é contida para evitar o aborto. Nesse caso, vai ter que fazer uma preparação anterior. Talvez fazer uma cerclagem intraoperatória antes, um pouco mais recuada, mais para trás, ou assim engravidar imediatamente antes das 12 semanas, é uma intervenção ousada nesse caso. Muitos médicos vão falar, não pode fazer com menos de 12 semanas. Pode, tem que saber fazer a hora certa e como fazer. Mas o ideal para você, pelo que eu estou observando, é fazer uma cerclagem intraoperatória antes de engravidar. Pelo que eu estou vendo, mas aí tem que examinar você, ver os detalhes, ultrassom, ressonância, um monte de coisa. Você quer saber se pode engravidar depois de ter tido uma colostomia que já foi revertida e colocada para dentro. Todo mundo acha que sabe o que é colostomia, é quando o intestino fica para fora com uma bolsinha. Nesse caso aqui ela teve isso, mas já foi reoperada e colocada para dentro o intestino, então está normal. Pode engravidar. Agora, na hora de fazer assistência ao parto, aí pode ser um pouco mais preocupante. Não da maneira que eu penso, que eu, se viesse fazer o seu pré-natal, eu teria um cirurgião geral perto de mim, conversaria com ele. Teria alguns risco não de acontecer algum mal maior, porque eu tomaria providências e prudência é fundamental. Então engravide sim, tranquilo. Depois você fala com o seu obstetra, ele vai falar com o cirurgião e os dois fazem junto o seu parto
caso haja necessidade, prepara o intestino antes, caso tenha uma lesão, faz sutura na hora, dá tudo certo na hora. O médico tem que estar bem preparado para uma... Você quer saber se tem indicação para congelamento de óvulos porque você vai fazer cirurgia de mioma. Eu acho que é prudente, não acho tão necessário porque o mioma é no útero, não tem nada a ver com o ovário. Agora, aos 40 anos, se você não tem filhos, não está prestes a ter, ou vai demorar um pouco, dependendo do tamanho do mioma, tem que demorar muito mais, eu acho que é prudente. Não é uma indicação fundamental, não é formal, porque não está atingindo os ovários. Mas o seu médico deve saber por que está falando isso. Talvez o mioma esteja perto do ovário, ou porque é muito grande o seu mioma. Agora, congelar óvulos sempre é prudente, então eu acho recomendável. Você me pergunta se ampliar a cavidade endometrial pode ajudar a espessar o endométrio. Olha, tem uma clínica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que põe um balão com essa promessa. Eu nunca vi um resultado explícito sobre isso, eu nunca vi nenhum congresso alguém dessa alternativa e nenhuma publicação dá isso como possibilidade. Agora, se eles fazem isso e mostrarem algum resultado que pode dilatar ou ampliar a cavidade, eles fazem com um balão isso, eles põem um balão e ampliam. Eu não conheço muito bem os detalhes, porque é uma coisa não usual. Então, pode ser, mas eu não tenho vivência nenhuma. Então, você conta para mim se você usou esse balão que amplia a cavidade, se der resultado, eu adotaria, por que não? Tudo que é para o bem da paciente, eu incorporo no meu tratamento com a maior alegria. Sim, se o seu colo tem estenose e é difícil passar o catéter, uma condição é essa exatamente. Você dilata o colo do útero com vela até 8, pelo menos, antes. Um mês, não muito longe não, porque depois ele volta a fechar. Você dilata o colo do útero, faz com sedação, que aí a chance é maior. Em situações excepcionais, a gente usa aquela técnica de Kitazato, tem até no meu Instagram. Você usa um catéter especial que você vai com uma agulha e põe direto dentro do útero, mas só em situações excepcionais. Nesse momento, a melhor recomendação é assim, dilatar o colo do útero em hospital 1 mês e meio, 1 mês antes da transferência embrionária e fazer com sedação, que é mais tranquilo. A mais velha, com mais idade, que engravidou com óvulos próprios foi com 47 anos. Ela tinha um ovário maravilhoso, produziu 20 ovos, teve vários embriões e teve um embrião euploide, transferiu e engravidou. Foi um caso, mas ela tinha uma reserva ovariana maravilhosa, produziu 20 óvulos, uma maravilha, fora da curva totalmente. Sim, sem dúvida nenhuma. Não vou dizer que é mais perigoso, mas merece mais cuidados. Quanto mais passa a idade, maior a incidência de complicações na gestação. Maior a chance de hipertensão, diabetes gestacional, parto prematuro. Então, a gente tem muitas pacientes receptoras de óvulos, que engravidam com 48, 50, 52, 54 anos. E quando a gente acompanha, se não for comigo, eu recomendo alguém especialista em gravidez de alto risco, tem que ser muito bem cuidada. Então, eu tenho pacientes receptoras de óvulos que engravidaram com 52, 54, tem um gemelar com 54 anos, com 55 anos, o máximo que já chegou. Então, merece mais cuidado, tem que ser muito bem detalhado e muito bem acompanhado para Natal. Mas quando é bem acompanhado, não tem problema nenhum. Que bonitinha, você deu até o nome dos médicos. O Dr. Manuel Orlando não viu pelo ultrassom a estimocele, mas a doutora Karen viu pela esteroscopia. Para quem não sabe o que é estimocele, é quando a paciente tem uma cicatriz da cesárea, que foi realizada no passado, aquela cicatriz se abre para o lado de dentro, fica o Vzinho ao contrário para o lado de dentro, e forma um muco que pode se acumular lá, que se ele se acumular e for para o interior do útero, atrapalha a implantação do embrião. Nesses casos pode ser uma indicação cirúrgica. Agora o detalhe é o seguinte, quando você faz o ultrassom e vê aquela abertura escancarada, é uma estimocele que talvez seja cirúrgica. Mas durante o ciclo menstrual, tem período que ela se abre, período que ela não aparece. Então, às vezes é bom repetir em outra fase do ciclo para ver se tem. E agora, se é necessário fazer a cirurgia ou não, aí depende do caso.
Eu prefiro mais ultrassom para ver se hemocele do que a própria esteroscopia. Para saber, uma das indicações de fazer a cirurgia ou não é quando a gente vê o que tem de musculatura do útero entre a abertura e a bexiga. Se for muito fininho, às vezes a gente prefere operar, porque até por eventuais complicações durante a gestação de romper aquilo tudo. Então a minha recomendação é você fazer uma repetição do ultrassom. Eu prefiro mais ultrassom quando comparo com a esteroscopia para se diagnosticar uma hemocele, se é necessário operar ou não. E depende também do médico que está acostumado. A gente está acostumado com hemocele, já operei algumas vezes, mas eu só opero quando a paciente já passou por outras transferências embrionárias e realmente não deu certo. É uma indicação complexa, porque a cirurgia, você tem que reabrir a cicatriz da cesárea e reestruturar outra vez. É simples, você faz por laparoscopia ou por baixo, por via vaginal. Mas vai ter que esperar mais uns 4 ou 6 meses. Uma das recomendações mais sensatas para um cirurgião antes de indicar uma cirurgia é: precisa mesmo operar? É realmente necessário operar? O cirurgião pergunta para ele mesmo: você operaria alguém íntimo sua que você gostasse muito? Você submeteria essa paciente a essa intervenção cirúrgica? São detalhes fundamentais. A gente sabe que com a experiência de profissional, ele aprende quem ele não tem que operar. No começo, os mais jovens, eu quero operar. Depois ele vai ficando mais tarimbado e fala: preciso operar mesmo? Quem que eu não preciso operar? Vamos esperar um pouco mais. Eu faço cirurgia toda semana, tenho uma boa vivência. Mas eu tenho medo de cirurgia, não o medo da insegurança, é o medo da prudência. Prudência é fundamental em tudo na vida e na medicina muito mais. O significado do TH1 alto é um resultado de um endométrio mais para o lado pró-inflamatório. Eu vou colocar aqui para você um link que eu falo sobre os tratamentos imunológicos na reprodução assistida, ou na reprodução humana do modo geral. E lá está tudo explicado. Porque eu não vou dar uma receita para você por aqui, porque eticamente não é correto, mas eu posso dar um link sobre o que eu escrevi sobre isso, e aí você vai ver as conclusões, que é uma coisa totalmente pública, não é uma receita, mas são as orientações em situações como essa e outras situações complexas de alterações imunológicas. Vou colocar aqui já coloquei para você aqui o link desde o começo. Toda vez que alguém me pergunta numa situação como essa: eu tenho 46 anos, tenho um antimileriano muito baixo, consigo ainda engravidar? Tenho chance de engravidar? A minha resposta geralmente é a mesma: a chance sempre existe, a chance pode ser maior ou menor. E a sua chance de engravidar com os seus próprios óvulos é muito pequena mesmo. Para Deus nada é impossível. Qual que é a minha recomendação para você? Qualquer médico da reprodução vai recomendar a mesma coisa: use óvulo de uma doadora. Mas você fala: mas eu queria tentar. Tente. Você vai ter um óvulo, 2 óvulos, provavelmente nem vai formar um embrião, nem vai ter um blastocisto euploide, porque nessa idade tem que fazer a análise genética do embrião para evitar uma complicação maior, ou uma criança com problema, um aborto inevitável. Então, esse não é o melhor caminho, mas se você quer tentar, tente, mas o melhor caminho para você. Portanto, converse com o seu médico, veja quais são as chances reais de engravidar e pondere se vale a pena todo esse sacrifício para que uma gestação ocorra, mas baseado em algo milagroso. Milagres existem, mas dependendo do seu investimento emocional que você está disposto, investimento financeiro, todas essas dificuldades. Poder pode, mas a chance é muito pequena. E o melhor caminho para resultados, sem dúvida nenhuma, são os óvulos doados. Essa pergunta é bem interessante. Você tem óvulos congelados aos 35 anos e pergunta se pode engravidar aos 39 anos naturalmente. Pode. Agora, aos 35 anos, teoricamente, é um óvulo que tem um potencial reprodutivo melhor quanto à parte cromossômica. Mas aí depende muito do seu planejamento familiar. Eu até recomendaria a você guardar esses óvulos para uma gravidez no futuro e pondere muito quanto a uma gestação natural aos 39 anos, cuja a chance de ter um bebê, um embrião ou um bebê com alteração cromossômica
é muito grande, então a chance de aborto é muito maior, a chance de não engravidar é muito maior, o tempo vai passando. Depende muito da sua reserva ovariana também. Eu deixaria esses ovos guardados para uma gestação futura, para o segundo ou terceiro filho, e tentaria naturalmente ou por fertilização in vitro até seguir. Essa é uma pergunta complexa também. Doadora de 33 anos, não é usual a gente pedir biópsia embrionária para uma mulher que tem um óvulo de 33 anos. Não é uma indicação formal, eu respondi uma pergunta agora há pouco, quando tem 38 anos para cima, eu acho uma recomendação. Eu deixo bem claro que a biópsia embrionária não é uma coisa inócua para o embrião, não é uma opinião minha, eu acho isso, ninguém mais acha. Eu vou colocar aqui também para você esse novo e-book que eu escrevi, eu acho que está só no formato de e-book, não está no site ainda não. Que eu ponho também, eu vou deixar, aliás, o item, quando eu ponho Castelo de Areia sobre a biópsia embrionária. Tem muitas publicações mostrando que embriões que eram alterados e não eram alterados na verdade. É complexo, não é uma recomendação minha. Se você quiser fazer, faça. Mas a minha recomendação é 38 anos para cima, ou se... Eu repito com alguma frequência que tem tratamentos ou exames que são recomendados e a paciente não quer fazer. Tem tratamentos ou exames que não são recomendados e a paciente quer fazer. Mas se ela quer fazer, faça. Eu não acho uma coisa muito horrorosa. Não acho uma recomendação habitual, porque estatisticamente não mostra uma grande vantagem. E eu sou muito ponderado. Agora, 38 anos para cima. Se alguns dos membros do casal tiveram um cariótipo alterado, se tem abortos repetidos, tem muitas falhas de implantação com nenhum outro problema, pode ser uma alternativa. Tem que conversar direitinho com o seu médico. Eu não sou um fã de biópsia dessa fase, não. Normalmente não é uma recomendação, mas se você quiser fazer, faz. Se a mulher pode escolher as características do sêmen doado, do banco de sêmen, da maneira que ela desejar, sem dúvida nenhuma. Se você faz uma produção independente ou mãe solo, como se faz hoje em dia, você escolhe o doador que você desejar. É claro, se você for uma mulher casada, o doador vai ter que ter características semelhantes ao do seu marido. Mas se você quer escolher um doador com alguma característica específica e você é uma mãe solo, o que você tiver vontade, pode fazer. O GH é uma das alternativas que nós podemos acrescentar no preparo do endométrio quando ele não espessa naturalmente com os tratamentos mais habituais. Eu uso algumas alternativas e o GH é um deles. Então, eu acho uma boa possibilidade de uso com alguma frequência. O tratamento mais habitual para a endometrite é a doxiciclina, a metronidazol e o Rocefin. Mas hoje em dia eu tenho associado com outros medicamentos para ter uma cura mais rápida, dependendo também do número de plasmócitos que você tem. Pacientes que têm um número elevado de plasmócitos, eu associo com probióticos que tenham com espaço no meio e dou algumas vezes um pouco de corticoide também. Isso apressa a cura dessas endometrites que muitas são rebeldes para se curar. A gente repete e continua com endometrite, repete e continua com endometrite. Com esse protocolo eu tenho observado uma cura mais rápida, principalmente aquelas que têm um valor de plasmócitos muito elevados. Mas tem que tratar. A nossa taxa média de sucesso nos tratamentos de ovodoação é de 70%. Varia de 65%, 72%, 8 meses foi 76%, mas a média é 70%. Portanto, invertendo, a chance de dar errado é ao redor de 30%. Gostei da sua pergunta. Você que é uma médica maravilhosa, com uma habilidade cirúrgica invejável, que é só para poucos, fez uma pergunta extremamente interessante. É bom deixar muito claro que o melhor momento para congelar os óvulos é sempre antes dos 35 anos. Porque antes dos 35 anos é quando você tem o melhor potencial reprodutivo. Você tem uma quantidade de óvulos máxima, a qualidade dos óvulos são melhores, então é muito importante que seja antes dessa idade. Mas não deixe de avaliar a sua reserva ovariana pelo hormônio antimileriano
ou pelo ultrassom vendo o número de folículos antrais. O antimileriano ainda é mais preciso. Então, quando chegar o momento certo, se não é o momento de você engravidar, congele seus óvulos antes dos 35 anos, sempre. Essa é a minha recomendação. O melhor exame para se avaliar sinéquias uterinas é a esteroscopia. Pelo ultrassom, pessoas bem experientes conseguem perceber as sinéquias, mas o diagnóstico padrão ouro é a esteroscopia. Claro que tenho. A sinéquia é um caso de aderências uterinas que impedem a gravidez. Você tira a sinéquia, se todos os outros detalhes estiverem resolvidos, pode engravidar. Mas é claro que se a paciente tem sinéquia é porque foi normalmente por causa de aborto. E por que ela abortou? Então, antes de engravidar naturalmente ou outra vez, pesquise todos os casos de causas de abortos, porque grande parte dos abortos podem ser evitados. E se você não evita, engravida novamente e faz uma nova coletagem, novamente sinéquia uterina. E quanto mais você mexe na cirurgia da sinéquia, pior vai ficando o endométrio. Aí é aquele endométrio que não espessa nunca. Por isso, eu considero fundamental não esperar ter 2 abortos, 3 abortos para pesquisar. Eu recomendo no primeiro aborto e principalmente antes de tratamento de reprodução assistida. Que bonitinha, mandar um cheiro para mim dessa paciente querida minha lá de João Pessoa, na Paraíba. Que alegria, adoro falar com você. Bloqueio hormonal para a transferência embrionária, eu uso mais frequentemente Lectrum, porque é o mais fácil para aplicar, uso Zoladex e Neodecapeptil. Todas essas 3 injeções equivalem ao que nós chamamos de análogos do GnRH. São as mesmas medicações, a mesma capacidade que ela tem de funcionar bloqueando. São marcas diferentes. O Zoladex é muito bom, mas para aplicar não é qualquer pessoa que aplica. Aí tem uma dificuldade dependendo do lugar que você mora. Mas Lectrum vai indo muito bem também. Eu só encolhi um pouco o prazo entre uma injeção e outra, não de 28 dias, eu antecipo para dar um bloqueio mais eficiente. A sua sinéquia uterina foi proveniente de uma gestação anembrionada. O que fazer? Toda pesquisa de aborto. Você fez cariótipo, o seu marido fez cariótipo, como está o seu útero? Você tem endometrite, tem adenomiose? O que pode ser feito? Tudo. Então, pesquisar todos os detalhes. A gravidez anembrionada, na maioria das vezes, não é todas as vezes, é alguma alteração cromossômica e muitas vezes do cromossomo 16. Agora, eu não sei detalhes da sua fertilidade, não sei detalhes da sua idade, eu não consigo saber minuciosamente. Mas o mais importante do recado é pesquise tudo para evitar uma próxima gestação anembrionada ou um aborto ou não conseguir sua gravidez. Todos os detalhes são fundamentais. Seu marido é azoospermico, foi feito biópsia do testículo, não tem nenhum espermatozoide. É o que nós chamamos de azoospermia não obstrutiva, isso é, ele não produz espermatozoides. Qual é a chance? Eu não consigo responder com esse dado, eu não conheço o histórico dele, mas o urologista ou o andrologista que fez a biópsia, ele vai poder dar um prognóstico se ainda é capaz de voltar atrás e ter espermatozoides, se vale a pena estimular, fazer indução. Eu sei, pelo diagnóstico, que é uma azoospermia não obstrutiva. Agora, a possibilidade de voltar a produzir depende muito do histórico, do tamanho do testículo, o que aconteceu no passado dele, eu não consigo responder para você. Você está ansiosa e quer um encaixe antes do dia 27 de agosto, liga amanhã para o IPGO, fala com a Elis, diga que falou comigo e ela vai brigar comigo em seguida. Ela vai fazer o possível para te encaixar porque você está pedindo. E assim que eu chegar, ela vai me dar uma bronca. Se é que eu já não vou estar lá quando você ligar. Mas é assim mesmo. Aí eu vou fazer o possível para te encaixar, eu entendo perfeitamente a sua ansiedade. Liga de manhã e fala com a Elis.
Gostei da pergunta, direta e objetiva. Você quer saber quanto tempo depois da primeira consulta você vai ter o embrião proveniente de óvulo doado? Vai depender muito de você. Depende de você fazer a primeira consulta comigo, ou se você quiser saber, você já liga para o IPJ, conversa com a Mariana para saber qual é a doadora compatível com a sua fisionomia e o tipo de sangue. A seguir, ou junto, no mesmo dia, eu faço a consulta e peço todos os exames para falhas de implantação e também alguma coisa do lado masculino que esteja faltando. Se for com essa velocidade, 40 dias já está pronto o embrião. Se a doadora for compatível, você se encaixar bem, vai muito rápido tudo, depende muito mais de você do que a gente. Estamos prontos. Mas você pode ligar, começando a falar com a Mariana, conversar sobre a doadora compatível com você, ela manda alguns detalhes via e-mail, via WhatsApp, e aí a gente vai tocando juntos os principais. Você escolheu uma doadora, mas as características físicas dessa doadora não são parecidas com você. Sempre quando nós indicamos uma doadora ou mostramos as doadoras, sempre nós avaliamos as características físicas da doadora que sejam parecidas com você e o tipo de sangue compatível com você e com o seu marido. Algumas pacientes, pelo amor que elas têm pelo marido, querem que seja uma doadora parecida com o marido dela, mas é um detalhe. Mesmo porque as pacientes muitas vezes, mesmo tendo uma doadora parecidíssima com ela, parece com a fisionomia do marido. Mas isso é muito comum. Uma família que tem os filhos, 3 filhos, todos os mesmos, do óvulo da mãe, mas um parece com a mãe, um parece com o pai. Mas, de preferência, a gente busca uma doadora que tenha uma semelhança física com você e o sangue compatível com vocês dois. Além de outras características, tem alguns casais que falam que não precisa ser um tipo de sangue compatível porque eles vão contar quando crescer que é um óvulo de doadora. Mas mesmo assim a gente faz com um tipo de sangue compatível com o casal. Porque eu não tenho tanta certeza se ela não pode mudar de ideia no futuro. Então nós somos muito corretos e preocupados com a semelhança física da doadora, com o tipo de sangue compatível com os dois, porque isso é uma intimidade do casal. A gente quer fazer da maneira mais perfeita possível. Agora, se a sua doadora, você me pergunta, não parece com você, qual o risco? O risco é não ser parecida com você, mas se for com seu marido também está ótimo. Então, eu não sei qual o risco físico ou risco qualquer de doença, não existe nenhum.